Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E eu vou aqui, eu vou ver se eu consigo falar em poucas palavras, né, para não alongar muito. Mas eu acho que é importante isso aqui, que eu vou ensinar para os irmãos aqui agora. Na igreja, irmãos, como eu disse um dia desse para os irmãos, quando eu me converti, eu era muito ingênuo, né? Como eu acho que quase toda pessoa que se converte, eu pensava assim: todo crente é uma pessoa boa. E depois, ao longo da minha vida no meio da igreja, eu fui descobrindo que não tem só gente boa na igreja, tem gente de todo tipo. Como eu quero ser estritamente bíblico, eu vou ir até os termos que estão aqui na Escritura e vou tentar explicar cada um deles. Normalmente a gente espera que os crentes, nós os crentes, sejamos assim como o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, Paulo diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente pensa assim: essas 9 características do fruto do Espírito estão à disposição de todo crente, né? De todos nós. Agora, tomar posse dessas qualidades aí é uma luta nossa, né? Para a gente chegar a esse padrão aí. Acredito que haja pessoas na igreja que tem esse perfil, né? De estar uma pessoa cheia do Espírito Santo e apresentar essas características do fruto do Espírito. Às vezes pode ter a pessoa que apresenta só uma característica, né? Ou 2 ou 3. Eu acho que dificilmente vai ter alguém que apresente as 9 características do fruto do Espírito. Quando Paulo escreve isso, ele está contrastando com as obras da carne, em Gálatas capítulo 5. E eu não vou falar as obras da carne aqui, porque os irmãos sabem. Então, o objetivo ideal nosso aqui, todos os crentes, é que nós sejamos como o fruto do Espírito, com essas 9 qualidades aí. Porque eu acredito que Jesus era assim, né? Esse descreve o caráter de Jesus, que é o nosso modelo, que a nossa caminhada de crente deve ser uma busca de atingir esse padrão, a estatura do varão perfeito, que é a estatura de Cristo, né? Essa é a meta de todos nós os crentes, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Mas eu quero aqui me ater ao texto para não me alongar demais. Então diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, verso 12, vamos lá, 12. Eu vou ver se eu consigo comentar isso aí de maneira bem espontânea. Vamos lá. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. É interessante que o apóstolo Paulo começa essa palavra, diz assim, rogando, né? Rogamo-vos, pois, irmãos. Ele está escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica, que fica na Macedônia. É uma igreja gentílica, não é judaica. E esse apelo que ele está fazendo é para a igreja, para os irmãos, para os crentes, né? Eu entendo então que o apóstolo Paulo, ele está assim, defendendo que os irmãos tratem bem os pastores, né? Eu podia até a palavra líder, mas essa palavra líder não está nem na Bíblia, é pastores mesmo, né? Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós e que vos admoestam. Presidir sobre vós é autoridade e hierarquia, né? Está acima de vós, ele assim. E que vos admoestam. Essa palavrinha admoestar, eu quero que os irmãos aprendam, porque de vez em quando eu estou falando dela, né? A palavrinha admoestar, quer dizer, é a palavrinha nutetel, ou nutetes, que já falei aqui outra vez, e que significa repreender. Eu entendo, tem vários sinônimos dessa palavra, né? Mas eu entendo que essa palavra significa repreender
não necessariamente com grosseria, mas confrontar. Talvez a palavra mais correta seja confrontar, né? Confrontar para corrigir o comportamento. Então, aí ele está mostrando aqui que uma das características das obrigações do pastor, do líder da igreja, é que ele admoeste, né? Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Ou seja, os que confrontam vocês quando vocês estão errados, né? Como qualquer pai, o pai corrige os filhos, né? Admoestar tem um sentido de repreender, mas um sentido de corrigir com palavras, né? Que admoestar, repreender, confrontar com palavras, para corrigir o comportamento, para o bem da pessoa. Para mim, o apóstolo Paulo está dizendo que uma das principais obrigações do pastor é essa aí, admoestar, confrontar os irmãos que precisam dessa correção, que é a mesma obrigação de qualquer pai ou de qualquer mãe. Quando seus filhos estão errados, corrigi-los, confrontá-los, admoestá-los para corrigir o comportamento deles. Essa é a obrigação do pastor. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, que vocês tenham esses pastores, esses líderes em grande estima. É o que diz aí, e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Essa expressão que Paulo usa aqui, irmãos, eu acho que é a mesma expressão, é muito semelhante a uma discussão que está em Hebreus. Você vê que aqui eu estou lendo uma carta para a igreja gentílica, é o apóstolo Paulo. Mas vamos lá em Hebreus 13 para a gente ver como é muito parecida. Hebreus 13, 7. Vamos ver aí, Hebreus 13, é muito parecida essa palavra que está aí, veja só. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, aqui a palavra pastores, no original é guia, mas o tradutor já traduz por pastor, porque guia, pastor é para guiar os irmãos, né? Que vos falaram a palavra de Deus. Aqui tem outra revelação de que a obrigação do pastor, vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Porque o pastor deve ser o modelo, né? O líder deve ser o modelo. E aí no verso 17, olha só, irmãos, verso 17, você vê que a orientação que foi dada para a igreja gentílica de Tessalônica é a mesma orientação que está sendo dada para a igreja judaica pelo autor desconhecido, nós não sabemos quem é. Então, verso 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha, isso aqui é sério, né? Os pastores vão dar conta das almas que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Hão de dar conta delas, né? Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, o pastor vai ter que apacentar as igrejas de Jesus, cuidar delas. Ele pode fazer isso com alegria ou gemendo, é isso que ele está dizendo aí. E ele vai dizer: obedecer aos vossos pastores, porque se vocês não obedecerem, eles vão fazer o ministério, mas gemendo, ou seja, sofrendo, né, amargurado, cheio de aflição. Mas se vocês obedecerem a ele, ele fará esse trabalho com alegria, que vai ser útil para vocês. É melhor você ter um pastor alegre e satisfeito do que um pastor amargurado, né, triste, aflito por causa da rebeldia, né, da desobediência que ele está dizendo aí. Então, só para comparar para os irmãos, como o mesmo pensamento que Paulo está dizendo para Tessalônica, ele está dizendo aqui para Hebreus. Agora vamos voltar, irmãos, para Tessalônica, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, isso aqui é muito útil, olha. Ele vai dizer 3 tipos de crente que tem na igreja, e nós temos que estar muito conscientes, nós temos que ser realistas, né? Temos que ser realistas, que o apóstolo Paulo vai dizer que tem 3 tipos de crente dentro da igreja.
É claro que eu acredito que seja uma minoria, né? Esse que ele vai citar aqui, porque cada um deles tem um problema. Ele vai dizer assim: tem os crentes rebeldes, olha o que ele diz lá, obedecer aos vossos pastores. Então tem os rebeldes, tem os desanimados e tem os fracos. Por isso que o título dessa minha mensagem é assim: rebeldes, desanimados e fracos na igreja. Aí eu pergunto, será que aqui no nosso meio tem crente rebelde, tem crente desanimado, tem crente fraco? Provavelmente toda a igreja tem, né? Isso porque a palavra de Deus já está nos advertindo. E ele vai dizer como cada um desses irmãos deve ser tratados. Então, voltando para 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamos, olha só, irmãos, quando ele começou no verso 12, ele disse assim: rogamos-vos, irmãos, que... Aí vai a favor dos pastores. Verso 14 diz: rogamos-vos também. Além dele falar para os irmãos tratarem bem os pastores, ele vai rogar também, só que admoesteis os desordeiros. A palavra admoestar ele já tinha falado. Então aqui, admoesteis os desordeiros. Meus irmãos, essa palavrinha desordeiro aqui, eu examinei essa palavra, ela está traduzida de não sei quantas maneiras. Aí eu estudei, e ela tem não sei quantos sinônimos, mas eu acho que... Eu vou dizer aqui como foi que eu... O sinônimo dessa palavra está desordeiros aí, olha: insubmissos, insubordinados, desordeiros, desobedientes, rebeldes, amotinados. Eu acho que a palavra assim, desobediente, poderia a gente escolher essa palavra aí, né? Mas a palavra que a gente mais comumente usa é rebeldes. Então Paulo vai dizer assim: olha, rogamos-vos também que admoesteis os desordeiros. Mas aqui está desordeiro, mas é os rebeldes, né? Desobedientes. E ele diz: é para admoestar. E eu disse a palavra admoestar, eu já falei para os irmãos, ela significa repreender, confrontar, corrigir com palavras, né? Disciplinar para corrigir o comportamento, né? E aí eu tô batendo a real para os irmãos, né? Irmãos, olha, no nosso meio pode ter crente que está nessa categoria aí. E se tiver, a gente tem que saber como tratar de acordo com a palavra de Deus. Ele fala admoestar. Ele não diz aqui, pega uma vara e bata nesse crente, não diz isso, né? Porque lá com os filhos ele não dá para bater. Agora com o crente ele fala só para admoestar. Lá com os filhos assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e vergonha a sua mãe. Eu guardei isso aí. Então lá é a vara e a repreensão. A repreensão é o admoestar, é a confrontação com palavras. Mas aqui para o crente rebelde, Paulo não mandou bater nele com a vara. Não é vara não. Para o crente rebelde é só admoestar, corrigir com palavras, né? E aí eu digo o seguinte, irmãos, olha só. Nós estamos no Brasil. Eu vivo estudando a cultura do Brasil. Eu vivo estudando. Eu tenho uma noção sobre o que é o povo brasileiro, a cultura do povo brasileiro, e eu faço parte do povo brasileiro. E aí, nós somos resultado disso. Se nós não nos corrigirmos, a gente seguir pela cultura do Brasil, a gente não vai estar de acordo com a palavra de Deus. Ninguém gosta de ser corrigido. Eu também não gosto. Se alguém me corrigir, a minha tendência, como de qualquer um acredita, é não gostar, é resistir, né? Então ninguém gosta de ser corrigido, porque ser corrigido realmente é vergonhoso, é humilhante, afronta o nosso orgulho, porque todos nós herdamos do pecado o orgulho de Satanás, numa maior ou menor medida. A luta de Deus é nos fazer humildes, né? Então ninguém gosta de ser corrigido. E aí, mas a palavra de Deus está mandando aí: admoesteis os insubordinados, os rebeldes. E aí o que eu acho é o seguinte: às vezes nós não percebemos a gravidade da onde nós estamos vivendo, irmãos.
E muitas vezes não, acho que poucas vezes, nós podemos incorrer em tropeçar numa situação dessa, e depois o castigo de Deus vir sobre a nossa vida e nós não sabemos por quê. E aí eu percebo, além da Bíblia, irmãos, que esse negócio da desobediência, rebeldia, insubordinação, é uma coisa que Deus, Ele não aceita. Deus ele é, não dizer intolerante, eu não ia dizer, mas Ele é severo. Deus é severo com desobediência, rebeldia, e nós precisamos estar conscientes disso, porque eu percebo que toda vez que eu me rebelei, eu peguei uma severa disciplina de Deus. Aí eu vou dizer para os irmãos uma coisa: eu nunca me rebelei contra o meu pai, nunca. Deus está ouvindo. Se algum dia eu me rebelei contra o meu pai, não me lembro. Não, acho que nunca me rebelei, não. Mas é possível que eu tenha me rebelado. Também na vida militar, eu fui militar. A vida militar é caracterizada por uma hierarquia rigorosa, mas eu acho que eu também nunca me rebelei contra as autoridades militares que estavam sobre mim. Eu tinha muita consciência disso. Mas é possível que na igreja eu tenha me rebelado contra autoridades espirituais que estavam sobre mim, e eu peguei severo castigo. Então eu tenho medo, hoje eu tenho medo de me rebelar contra autoridades espirituais que estejam sobre a minha vida, porque Deus é muito severo com quem faz isso. Pode ser que tenha irmão que faça isso porque não sabe, ignora, né? Acha que é igual no mundo, que isso acontece de qualquer jeito, né? Na cultura do Brasil, nos filmes, nas novelas, filho desacatando pai e mãe, gente todo dia esculhambando com as autoridades do governo, as autoridades judiciárias, as autoridades do poder, e isso aí caracteriza diante de Deus rebeldia, né? Insubmissão, afronta, que pode atrair para a nossa vida maldição. E aí eu quero só aqui mostrar uns exemplos. Não sei, eu acho que eu poderia parar só nisso aqui, mas eu preciso avançar um pouco mais. Segunda carta de Paulo a Timóteo, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Ele está escrevendo para Timóteo, que é um jovem pastor, né? Essa é a carta pastoral. Ele diz aí, 2 Timóteo 4, verso 14, ó. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muitas nossas palavras. Ou seja, rebeldia esse Alexandre aí. E você vê que o apóstolo Paulo, ele até invocou sobre ele alguma punição, né? O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então na igreja primitiva tinha gente assim rebelde, que esse Alexandre aí era um desses. Agora, na terceira carta do apóstolo João, tem outra pessoa lá. Olha só, terceira carta do apóstolo João, verso 9, só tem um capítulo, né? Diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, olha esse nome aí, irmão, Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha só, esse Diótrefes, procura ter o primado, é o seguinte: ele queria ser líder, né? Ele queria estar na liderança, em evidência, ser o centro das atenções. E o apóstolo João está reclamando dele. Ele diz assim, ó: não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ou seja, irmãos, na igreja primitiva havia crentes que tinham esse perfil, né? Por isso o apóstolo Paulo diz: esses tais devem ser admoestados, ou seja, confrontados, né? Corrigidos com palavras de repreensão, embora não precisa ser com grosseria, mas pode ser com mansidão, né? Mas palavras verdadeiras.
E aí, eu quero citar um exemplo do Antigo Testamento, porque ele é muito pertinente. Embora eu não vai dar para eu explorar o texto, que eu gostaria de explorar todo o texto, que é muito rico. Número 16. Número 16, que a igreja de Moisés é um exemplo da nossa, né? A igreja perambulando no deserto é um exemplo da nossa. Números capítulo 16, vai ter lá uma rebelião. E aí eu digo para vocês, eu acredito que o que aconteceu ali pode acontecer hoje. Deus é o mesmo. Não tem esse negócio assim, o Deus do Antigo Testamento era muito severo, o do Novo é bonzinho. Não tem isso não. O Deus do Novo Testamento é tão severo quanto o do Antigo Testamento. O do Antigo Testamento também era bondoso, paciente, amoroso, né? Mas ele disciplinava, né? Então olha só, vamos ver, Números 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a filho de Pelete, filho de Ruben. Olha só esses líderes aqui, irmãos. Esse Corá, por que ele se arvorou em se rebelar contra Moisés e Arão? Porque ele era da tribo de Levi. Só que assim, ele era da tribo de Levi, então ele era levita, mas ele não era sacerdote, porque sacerdote só podia ser outro filho de Arão. Mas ele tinha um status, a família dele tinha nome, porque era da tribo dos levitas. É por isso que ele se achou, né? E esse outro aí era filho de Ruben, que era Ruben, o primogênito de Israel. O primeiro filho era o primogênito e era famoso também. Então todos tinham status, né? Não era um Zé Ninguém. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Você vê que o Espírito Santo enfatiza bem que esses homens, eles tinham nome, eles tinham status. É por isso que eles se rebelaram, porque eles se achavam hostais. Eles não reconheceram que Moisés tinha sido colocado por Deus acima deles, né? E diz aí: e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Viu aí, irmão, essa doutrina aí? Todo mundo na igreja é igual. Não, todo mundo na igreja não é igual, não. Tem uns que Deus colocou acima. É claro que Deus colocou acima, Ele cobra mais, dos que Ele deu mais autoridade também Ele cobra mais. Era o caso de Moisés e Arão. Só para encurtar a história aqui, o resultado dessa situação aí, olha no verso 35. Verso 35, 250 homens, olha só. Verso 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam o incenso. Aqueles três líderes, Corá, Datã e Abirão, se levantaram na rebeldia e conseguiram levar após ele 250 homens na rebeldia. E todos esses 250 homens morreram, porque Deus fulminou com fogo do céu. Corá, Datã e Abirão. Não, mas eu acho que aqui foi só a família de Corá. Esse texto aqui, irmão, é tremendo. Eu me maravilho com esse texto, porque a família de Corá, a terra se abriu e eles desceram vivos ao Sheol. Porque quando o Novo Testamento fala de Hades, né? Abismo, inferno, a gente pensa que é algo espiritual, né? Nesse texto aqui, é o único texto da Bíblia que mostra que o Sheol é físico. Tem um local físico abaixo dos nossos pés, aqui debaixo da terra, que lá que é o Sheol, é o mundo dos mortos. E Moisés orou a Deus, e Deus disse assim: se estes morrerem como morre qualquer outro ser humano, o Senhor não me enviou. Mas se a terra abrir a boca e engolir eles, viu, desceram ao Sheol, é porque Deus me enviou. Aí a terra se abriu, engoliu eles, com a família deles. Já imaginou isso, irmãos? A terra se abriu, eles desceram vivos ao Sheol.
é debaixo dos nossos pés. Existe um mundo subterrâneo debaixo de nós, o mundo dos mortos, e eles desceram para lá vivos. Eu pergunto a você, você acha que isso pode acontecer hoje? Eu acredito que pode. Eu não vou orar para Deus abrir aqui para levar qualquer irmão, não vou orar para isso, né? Tem que ter paciência. Mas é possível Deus fazer a mesma coisa hoje. Eu não tenho dúvida disso. Agora veja só como o povo é rebelde, nesse caso aqui, né? Não o caso nosso aqui, ó. Verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Meu irmão, o povo não teme a Deus. Depois de ver tudo isso acontecer, 250 foram fulminados por fogo, Deus matou. A terra se abriu, engoliu a família toda de Corá. E o povo todo se rebelou ainda, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor, mataram nossos irmãos. Vocês acham que o povo de hoje é melhor do que aquele? Aquele povo era rebelde, né? E hoje o povo é rebelde também? Com certeza. Não teme a Deus. A falta de temor a Deus é impressionante, né? Está aí. O juízo de Deus está sobre o Brasil. Seja lá a causa que for dessas mortes, eu não vou entrar nisso aí, mas o juízo de Deus está sobre o Brasil. E o povo ainda vai pular carnaval, zombar de Deus. Meu irmão, vem mais juízo. O pessoal não teme a Deus. Olha só aqui. O povo se rebelou de novo. Agora vamos ver aqui, ó. Verso 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Corá. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga, que foi uma praga. 14.700 pessoas morreram da praga, porque o povo se rebelou. O Novo Testamento diz assim, ó: todas as coisas que antigamente foram escritas para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras temos esperança. Tudo aconteceu no passado, irmão, foi registrado para nós não cairmos na mesma situação deles. Então, Paulo disse assim, ó: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os rebeldes. Admoestar, né? Agora prosseguindo aqui. Não, por aqui. Aqui. Tá. Aí ele continua: consoleis os de pouco ânimo, os desanimados. Aí eu pergunto, irmãos, tem gente desanimada na igreja? Tem gente desanimada. Aí, então, esses que são desanimados, que estão desanimados por algum problema, devem ser encorajados. A palavra é exortar, a palavra que é para quê? Exortar, encorajamento, mas também assim, consolados, encorajados, exortados. Tem gente desanimada na igreja, e às vezes a pessoa está desanimada por algum motivo. Tem gente com depressão. O que é depressão? É desânimo. A pessoa cai em profunda tristeza, né? E aí por alguma coisa ela fica desanimada, e já tem gente que quer se matar, tem gente que quer ir embora da igreja porque se decepcionou com Deus, com o pastor, com os irmãos. A pessoa está desanimada. Às vezes quando uma pessoa começa a faltar muito culto, a gente, porque hoje quase não está mais na prática visitar, por causa da pandemia, né? Antigamente os pastores visitavam direto. A gente vai visitar a pessoa: rapaz, você nunca mais foi para a igreja? Estou desanimado, tanto é que eu vou para a igreja, as coisas tudo pioram na minha vida, nada dá certo. A pessoa está desanimada. Ânimos, aqui lembra que Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Eu já ia dizer o que Jesus falou por discípulo assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então, o desânimo é uma arma que o diabo usa contra muitos irmãos da igreja. Eu lembro que um livro que eu li, eu não me lembro, sobre o Dr. Oswaldo Smith, sobre missões, ele dizia assim: os demônios se reuniram, e aí Satanás disse: como é que a gente vai fazer para parar a igreja? Aí o demônio disse assim: eu tenho uma ideia. De qual é? Vamos usar o desânimo, vamos botar desânimo na igreja. Aí os crentes ficam tudo desanimados. Eu estou desanimado,
tem mais vontade, estou com vontade de ir para o culto hoje não, desanimado. Então, irmãos, Paulo está dizendo, olha, vai ter gente desanimada. Aí ele vai dizer, esses desanimados aí, ele diz aqui, consoleis, aqui nessa versão, mas vamos ver na que eu anotei aqui. Desanimado significa acovardado, desalentado, tímido, amedrontado. Por algum motivo, a pessoa está desanimada. E crente desanimado na igreja, irmãos, está correndo perigo. Ele está correndo perigo, porque é uma guerra espiritual. O diabo colocou desânimo nele, né? A pessoa, eles precisam ser encorajados, né? Consolados, confortados. Meu irmão, não pare, vamos lá, né? E tal, não desista não, entendeu? Vou orar por você, vamos junto, vou passar na tua casa para te pegar. Tem um bocado de coisa, aí não é só o pastor não. Cada um dos irmãos aí deve fazer isso. Olha, eu estou observando que o irmão tal nunca mais foi para a igreja. E quando ele vai, senta no último banco. Rapaz, eu vou lá para dar uma palavra de ânimo. Rapaz, irmão, o que está acontecendo, né? Vamos lá, Jesus disse, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Não desista não, porque é uma luta mesmo, não é fácil não. Mas vou orar por você, vou lhe ajudar. Tá com algum problema? Rapaz, estou com um problema e tal. Aí é o que eu digo para os irmãos aqui. Os irmãos não sabem, e também a comunidade não sabe, mas antigamente o lugar que hoje os psicólogos, psiquiatras ocupam na sociedade era dos pastores. Os pastores eram chamados de médicos de alma, era chamado até os curas. Quer dizer, eu sou uma pessoa treinada para dar aconselhamento pastoral. Eu digo, normalmente eu poderia ficar a manhã toda no meu gabinete aqui, com a fila de gente aqui, contando os seus problemas para eu dar aconselhamento. E aí o irmão vai lá no psicólogo, paga o psicólogo, e o psicólogo vai fazer o que ele pode lá, mas o psicólogo, ele tem as suas limitações, porque ele não tem a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo, quer dizer, os fatores sobrenaturais para ajudar no aconselhamento, ele não tem na solução de problemas. É uma guerra cultural que existe hoje. Quem é que tem competência mesmo para ajudar as pessoas nos seus problemas de toda a ordem? Mas foi para isso que Deus colocou os pastores, para manejar bem a palavra de Deus, para resolver os problemas humanos. Mas a propaganda foi feita em torno da psicologia, né? Principalmente da psiquiatria, psicoterapeuta, analista, todos esses nomes aí. Digo, mas e aí? Deus não sabia não? Deus não deu solução para os problemas humanos aqui na sua palavra não? Pastores treinados no manejo da palavra pode ajudar. Eu estou disponível, né? Irmão, pastor, estou com o pai do senhor lá do meu gabinete. Qual é o problema? O problema é esse. Então vamos ver o que Deus diz na sua palavra para ajudar a solução desse problema. Deus diz isso, isso e isso. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo entrar nessa situação, porque é preciso uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo para ajudar isso aí. É assim, irmão, que as coisas aqui, as orientações que Deus deixou para a igreja, né? Então, o crente desanimado, ele precisa ser ajudado. Sozinho ele não vai conseguir, né? Sozinho a pessoa não vai conseguir. Eu sempre falo para alguém, irmãos, quando você... É o seguinte, olha, não faça assim não, tipo assim, rapaz, nunca mais eu vi aquele irmão, eu vou ligar para ele, alô irmão, nunca mais eu vim para a igreja, não vim da igreja, tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem, então tá, só queria saber disso, pá. Não é assim não. Não é assim que a gente ajuda os irmãos. Vai lá. Quem me conhece sabe, eu visito as pessoas sem avisar. Eu acho que talvez seja até errado por algum aspecto, mas eu visito sem avisar. Eu digo, rapaz, vamos lá na casa do fulano e tal. A minha mulher diz, não, mas tem melhor telefonar. Não vamos telefonar não, porque se Deus tiver esse propósito aqui, chegar lá ele vai estar lá. Aí chega lá, irmão, eu não avisei, mas eu vim lhe visitar. Vamos aí? Vamos tomar um café aqui, tá? Começa a conversar, qual é o problema? Não tem problema não, daqui a pouco não, realmente tem um problema. Então tá, vamos aí, né? O que a gente pode ajudar? Então, quando você for assim ajudar alguém, não fica só com o negócio de telefonar não, porque telefonar não resolve, vai lá. Eu lembro que um dia eu já contei para os irmãos, acho, né? Mas nem me lembro, acho que eu contei. Eu sonhei que a missionária de missões mundiais que estava em Cobirra, eu sonhei que ela estava com problema.
Foi muito real aquele sonho. Quando amanheceu, eu disse para minha mulher: vamos para Brasília agora, visitar a missionária de Missões Mundiais que está com problema. Parece que os meninos até faltaram aula naquele dia, não foi que pediu para aula, mas não, vamos botar ele dentro do carro, bora assim mesmo. Disparei para Brasília, atravessei para Cobirra, cheguei lá, fui direto da casa da missionária. Digo: missionária, eu tive um sonho e vi você com problema, viemos lá para lhe ajudar. Ela ficou muito agradecida, né? Olha, graças que vocês foram instrumento das mãos de Deus para vir me ajudar, não sei o quê. Um outro tempo, eu tive um sonho que Deus me mostrou. Eu tenho certeza que Deus mostrou, que depois confirmou. Um pastor que estava em Sena Madureira com problema. Mesma coisa, digo: vamos em Sena Madureira agora. Não era meu irmão, não, era outro. Cheguei lá, fui direto à casa dele: pastor, eu vi em sonhos a sua situação com problema assim, assim, assim. Aí depende da pessoa, né? Se a pessoa quiser compartilhar o problema para a gente ajudar, né? Mas tem gente que não compartilha. Não tem problema não, pode deixar, não tem problema não, né? A pessoa não quer falar o problema. Meu irmão, não guarde problema só com você não. Não guarde problema só com você. O diabo quer te encurralar com um problema e tu sozinho, tu não consegue vencer o problema. Você tem que chamar alguém para ajudar. É claro que tem que ser alguém de confiança, né? Não é qualquer um. Os desanimados. Aí Paulo termina dizendo o seguinte: sustenteis os fracos. Sustenteis os fracos. Tem gente fraca na igreja, tem gente fraca. O fraco não é rebelde, o fraco não é desanimado, mas é fraco. O que é um crente fraco? Meu irmão, tem vários tipos de fraqueza, né? Tem fraqueza, eu tenho vários textos ali, não vai dar tempo eu olhar os textos, mas uma das fraquezas é a consciência. Paulo diz assim: aquele crente que tem a consciência fraca, que não come carne, come só legumes, ele é muito assim, cheio de escrúpulos, né? Não, eu sou crente, eu não posso comer carne, não, só comer legumes. E Paulo está dizendo: crente fraco, tem a consciência fraca. Então não sei o que. Então tem crente da consciência fraca. O apóstolo Paulo mesmo disse que porque ele estava fraco, porque ele diz assim, naquele negócio, irmãos, do 2 Coríntios 12, o espinho na carne. Paulo diz assim: Deus me deu o espinho na carne para eu não me gloriar. Ele diz assim: um anjo de Satanás para me esbofetear, o qual eu pedi 3 vezes ao Senhor que o tirasse de mim, o afastasse mesmo. O Senhor disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim: agora eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas aflições, nas necessidades, nas tribulações, nas perseguições, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então significa que crente fraco é também aquele crente que está enfrentando tribulação, aflição, perseguição. Ele está fraco. Aí Jesus diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque Jesus, ele socorre os fracos. Mas ele diz assim: vocês devem amparar os fracos. Tem gente, irmãos, que não é rebelde, não é desanimado, mas é fraco. Então tem que ajudar, amparar, né? Ajuda esse crente fraco aí. Não adianta dizer assim: olha, você tem que vencer isso, como eu venci. Não, irmão, você pode até ser forte, mas o irmão lá é fraco. Ajude ele. E Paulo diz assim: você deve amparar os fracos. Aí diz aí: e sejais paciente para com todos. Isso aqui é os passos de fé, viu? Continue trazendo seus problemas para os passos de fé, porque a palavra de Deus nunca faz mal, vai fazer o bem para você, né? Enquanto eu estou aqui falando, o Espírito Santo está aplicando aí no seu coração, na sua vida, fazendo algo sobrenatural para resolver o seu problema, seja lá qual for. Então, vamos ficar em pé.